Tem alguém aqui que pergunta, o Roberto Nunes Oliveira. É o verdadeiro Apocalipse. Já começou? O Apocalipse começou na cruz de Jesus, na ressurreição de Jesus. O mundo acabou e na ressurreição começou a promessa do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém. Então a gente vive em estado apocalíptico o tempo todo nessa existência, o tempo todo. E toda a história, especialmente essa história depois da morte e da ressurreição, onde a cruz é a referência, a tumba vazia é a promessa para o futuro humano, desde esse momento histórico que a gente tem que interpretar a história como escatológico o tempo todo. Desde que Jesus disse que iria e voltaria, iria e voltaria, ele nos introduziu numa atitude de existencialidade escatológica, todos nós. Então, o Apocalipse começou muito antes de João escrever o Apocalipse. E o Apocalipse se cumpriu na geração de João, se cumpriu em cada outra geração, e para nós que somos seres globais, nós não somos mais seres continentais nem nacionais, nós nos tornamos uma civilização planetária, global. Eu assisto o Apocalipse com consciência escatológica desde que eu tinha 18 anos de idade. A história humana inteira se transformou num grande apocalipse para mim. A história anterior e a história posterior. Eu li muita escatologia nos primeiros anos da minha existência como cristão, muita escatologia. E então eu tinha muita consciência dos processos escatológicos, das linhas, das escolas escatológicas, de modo que eu me forcei a também ler muita história, e história da igreja, e história universal, e a prestar atenção em tudo sobre isso, por causa da interpretação do Apocalipse. Então, como eu entendi para mim, e vejo coerência total do ponto de vista fenomenológico, que, assim como a história, o Apocalipse é uma espiral crescente de algumas mesmas coisas que vão se tornando completamente superlativas, enormes, até que a gente atinge uma época como essa, onde nada mais é menos do que global, terráqueo, planetário. Então, sim, nós estamos no meio do apocalipse desde sempre. Isso vai crescer cada vez mais, até que, além da grandeza que já tem hoje, que é literalmente cosmopolitano, a polis é o povo do cosmos, do mundo, assistindo cada uma dessas coisas. O coronavírus é uma prova disso. O planeta todo está parado. Agora imagina essa praga do Apocalipse capítulo 9, esse corona da angústia, da agonia, do ardente desejo de morrer, a humanidade se mobilizando toda para não deixar as pessoas se matarem. Todas as casas segurando a ardente vontade de morrer. É algo extraordinariamente forte. A próxima trombeta é guerra? A trombeta da guerra está sempre tocando no espiral, sempre tocando. Ah, as primeiras ações que a gente vê no livro do Apocalipse, e aí você vai ter que ir lá para o capítulo 6 do Apocalipse, nos contam essa fenomenologia inicial. Ela dá a base, o Apocalipse no seu início, nos dá a base para a interpretação da arquitetura dele próprio, na sequência.
É a partir de Apocalipse no capítulo 6, conforme está aqui na minha Bíblia. Porque diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo: vem, vem. Como se fosse a voz de um trovão, ele disse: vem. Então vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, uma corona, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse aqui é o cavalo da hegemonia, dá esse acesso, seja ele aonde seja, pode ir, é um fenômeno humano, aqui de natureza bem universal, dá esse acesso em alguém, aí o cara diz: bom, eu sou o maior, eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou o mais poderoso, ninguém é como nós. É sempre precedido por um sentimento de hegemonia. Aí vem o segundo cavalo, que é o vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Para que os homens se matassem uns aos outros. Para que os homens se matassem uns aos outros. É algo que vai das nossas guerras feminicidas e homicidas e urbanas às nossas guerras universais. São os homens se ferindo uns aos outros. Então, hegemonia, esse espírito de dominação, produz abismos entre poderes. E o que vem daí é conflito. Nesse caso, um conflito que chega à guerra. Aí o que vem logo depois é o terceiro selo, quando se chama o cavalo preto, que é a economia, com a sua balança na mão, anunciando que é totalmente desequilibrado o mercado. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiqueis nem o trigo nem o azeite. Uma economia em loucura, sem nenhuma lógica, sem nenhuma relação entre o significado e o valor dos produtos. E aí você traz um outro, 4 selo, que é a morte, é o cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno estava seguindo, porque ele foi dado autoridade sobre a 4ª parte, 1/4 da terra, da humanidade. Será morta pela espada, pela fome, e por causa da mortandade vêm os bichos da terra contra o homem. E assim prossegue, entrando depois em outras camadas, né, no 5º selo, onde você já começa a entrar no inconsciente coletivo da humanidade, as almas debaixo do altar, de modo que essas entradas aqui de Apocalipse 6 dão a chave do modelo como gira o fenômeno histórico, como ele cresce, como ele chega nas suas expressões finais de apocaliptização, no sentido de realização plena. Aí o Jorge Rodrigues me pergunta aqui: o sistema religioso vai cair? Não, o sistema religioso vai embora. Como diz aqui o Apocalipse, no capítulo 13, tem 2 grandes bestas, de acordo com João, e uma delas era, no tempo de João, o próprio Império Romano, representado pelos imperadores, que eram bestas sanguinolentas, e que sugavam o mundo inteiro com seus tributos, de modo que Roma era essa cidade-sociedade que chupava o sangue planetário, aonde ela chegava. João havia assim. O Apocalipse tem na cidade de Roma, a cidade das 7 colinas, o seu epicentro histórico inicial. Mas o Apocalipse cresce para além de Roma. Cresce para um sistema muito maior. E diz lá, João, que essa besta, nos dias de João, tinha um reforço religioso, que era a segunda besta,
que nos dias de João não era a igreja, nenhuma igreja. Nos dias de João era o sistema religioso inteiro do império que existia para oferecer sacrifício ao imperador romano e a Roma como divindades daquele mundo. Só que com o passar da história, do crescimento, a história vai se movendo nesse espiral crescente adiante. Ele é linear, só que ele é uma espiral que cresce. Ele não, ele vai ganhando novas configurações. Ele vai se transformando em outras coisas que representam o mesmo espírito. Assim como, por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, sem a menor dúvida, a Igreja Evangélica Americana, com alguns dos descendentes até de lideranças muito respeitáveis, completamente admiráveis para mim, como o Billy Graham. Eu vejo o seu filho Franklin lá adulando o imperador americano, fazendo qualquer coisa, suspendendo a consciência ética do evangelho, de tudo, para assinar embaixo um papel em branco para um Calígula contemporâneo. Aqui no Brasil, a gente vê a contextualização do Império Romano original, do Apocalipse de João, que ainda era uma bola assim, do tamanho de Roma, que foi se esparramando pela história, até chegar a um tamanho do tamanho de hoje, de agora. A gente vê as contextualizações desse fenômeno em todos os processos nos quais a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é a religião, abençoa a besta que emerge do mar, que nos dias de João era o Império Romano, e entre nós é todo esse sistema global, mas tem os seus aplicativos de natureza local. E aqui também. Aí você vê a igreja abençoando, fazendo suspensão de tudo que seja ético do ponto de vista do Evangelho, de Jesus, do ensino da palavra, para abençoar o imperador local. É um período crítico que a gente está vivendo. Mas a religião, o sistema religioso, não. Ele vai continuar por muito tempo ainda. Mas o Apocalipse cresce para além de Roma. Cresce para um sistema muito maior. E diz lá, João, que essa besta, nos dias de João, tinha um reforço religioso, que era a segunda besta, que nos dias de João não era a igreja, nenhuma igreja. Nos dias de João era o sistema religioso inteiro do império que existia para oferecer sacrifício ao imperador romano e a Roma como divindades daquele mundo. Só que com o passar da história, do crescimento, a história vai se movendo nesse espiral crescente adiante. Ele é linear, só que ele é uma espiral que cresce. Ele vai ganhando novas configurações. Ele vai se transformando em outras coisas que representam o mesmo espírito. Assim como, por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, sem a menor dúvida, a Igreja Evangélica Americana, com alguns dos descendentes até de lideranças muito respeitáveis, completamente admiráveis para mim, como o Billy Graham. Eu vejo o seu filho Franklin lá adulando o imperador americano, fazendo qualquer coisa, suspendendo a consciência ética do evangelho, de tudo, para assinar embaixo um papel em branco para um Calígula contemporâneo. Aqui no Brasil, a gente vê a contextualização do Império Romano original, do Apocalipse de João, que ainda era uma bola assim, do tamanho de Roma, que foi se esparramando pela história, até chegar a um tamanho do tamanho de hoje, de agora. A gente vê as contextualizações desse fenômeno em todos os processos nos quais a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é a religião, abençoa a besta que emerge do mar, que nos dias de João era o Império Romano, e entre nós é todo esse sistema global, mas tem os seus aplicativos de natureza local. E aqui também.
Aí você vê a igreja abençoando, fazendo suspensão de tudo que seja ético do ponto de vista do evangelho, de Jesus, do ensino da palavra para abençoar o imperador local. É um período crítico que a gente está vivendo. Aí alguém pergunta aqui, e o arrebatamento? O arrebatamento, conquanto Jesus tinha falado, num fenômeno como o arrebatamento, em que um é levado, deixado o outro, em circunstâncias diferentes, no campo, na cama, no trabalho, até casais, um está dormindo do lado do outro, um é levado, o outro é deixado. E Paulo tenha retomado esse tema na carta dele aos Tessalonicenses, e com razões histórico-existenciais muito claras para ter feito isso, é que se eu for explicar qual era a razão histórico-existencial que movia Paulo na carta dele aos Tessalonicenses, a primeira, que foi o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito, a gente iria levar muito tempo. Mas é um tema que é retomado por Paulo, especialmente. Em 1 aos Tessalonicenses, em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, ele retoma, em alguns lugares, espaçadamente, rapidamente, esse tema do será levado para estar com Cristo sem estar se referindo à morte. A morte, sim, eu encontro com Cristo. Agora, sem estar se referindo à morte, há algumas alusões e que foram transformadas em doutrina, não necessariamente pelos católicos. Os católicos ficaram muitos séculos sem fazer uma doutrina do arrebatamento. Nem tampouco os protestantes. Os principais pais do protestantismo não desenvolveram uma doutrina do arrebatamento. A doutrina do arrebatamento veio a ser desenvolvida pelos pais do pentecostalismo. E, especialmente, isso é uma doutrina nova, é uma construção de 100 anos para cá. Então, o que se pode dizer é o que eu disse. Eu creio que haverá um arrebatamento. Agora, o que essa doutrina diz é quando, como, já marcou a data não sei quantas vezes, falhou e falhará em todas elas, é uma furada, é uma contradição em relação ao que Jesus disse. Quanto àquele dia, tempo, hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho. Por que você acha que é um escritor americano, pentecostal, que vai saber que dia é esse? Não, é claro que não. É contra tudo que Jesus ensinou que fosse.